Boa tarde, pessoal. Vamos se aconchegando, vamos dar 3 minutinhos aí, o pessoal vai entrando, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está chegando. Em 2 minutinhos a gente começa. Enquanto isso, pode pegar um cafezinho aí, que a tarde vai ser boa. Boa tarde, pessoal. Começamos em 1 minutinho, tá bom? Esperando aí últimas pessoas. Casa cheia, muito legal. 1 minutinho a gente já começa. Boa tarde, todo mundo, pessoal. Ótimos tê-los com você aqui nessa segundona, dia de lançamento do Pix Automático. Muito obrigado pela presença. Eu sou Bruno Loyola, eu sou um dos cofundadores aqui da Plug, responsável por todo o crescimento da empresa. Tem algumas instruções antes da gente começar, tá? A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas logo depois da apresentação aqui, mas enquanto isso, pode colocar as dúvidas aí no chat, tá? A gente vai compilando, o nosso time também da Plug tá no background aqui, compilando as dúvidas para a gente resolver qualquer dúvida que tenha durante a apresentação, tá bom? A ideia é fazer tudo em 45 minutos, 45 minutos, tá? Eu calculo que em uns 30 minutos eu consigo apresentar e a gente tem bom tempo aí para a gente trocar ideias, para a gente conversar com relação a tirar dúvidas, principalmente desse novo sistema, dessa nova forma de pagamento recorrente que tem no Brasil, tá bom? E também para vocês que ficarem até o final aí, a gente tem uma proposta especial, hoje é dia de lançamento do Pix Automático, e quem ficar até o final aí pode aproveitar condições especiais aí de lançamento do Pix Automático da Plug, tá bom? Antes de dar o pontapé inicial aqui, eu gostaria de comunicar. Primeiramente, esse evento foi planejado para a gente fazer entre os nossos clientes da Plug, para mostrar um pouquinho do Pix Automático, porém a gente viu uma demanda grande no mercado, de parceiros, de outros participantes também, em entrar e entender um pouco melhor, então a gente resolveu ampliar um pouco do público aqui, mas eu não queria perder a oportunidade de direcionar essa mensagem, principalmente aos nossos clientes, aí mais de 250 clientes que a gente tem hoje. A gente gostaria de agradecer muito pela essa parceria.
É uma honra e um privilégio estar construindo junto com vocês aí o futuro dos serviços financeiros. Então, o meu muito obrigado aos nossos clientes. A gente inova para permitir que vocês realmente escalem os seus negócios, tá? Vamos lá, então, um pouquinho sobre a Plug. Gente, a gente é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil na modalidade de iniciador de transação de pagamento, que é justamente essa nova modalidade que nasceu junto com o Open Finance no Brasil, né? Com muito orgulho aí, nos últimos 5 anos, a gente se tornou referência em Open Finance no país, com números aí que falam por si só, né? São mais de 250 clientes hoje utilizando as nossas soluções, mais de 4 mil desenvolvedores, eu acho que tem até mais, bem mais que isso, tá? Mas ativos aqui, os desenvolvedores atuando diretamente com as nossas APIs. A gente tem mais de 1,5 milhão de contas conectadas, colocando a gente aí como um dos principais players, provedores de Open Finance no país. Também, orgulhosamente, a gente foi acelerado e investido por diversos players aí internacionais e nacionais, como o iCombinator, como o próprio Next Lift do Banco Central, o programa de inovação do Banco Central, Plug and Play, Liga Ventures, enfim. A gente faz parte também da Init e da AB Fintech, são duas associações que nos representam muito bem dentro com os reguladores. E também a gente tem bastante orgulho de ter recebido diversos prêmios e reconhecimentos nessa jornada nossa. Desde 2 vezes a gente foi Top 100 Startups, a gente também ganhou o prêmio de Banking Transformation no ano retrasado. Também colecionamos 4 prêmios aí da Feed Insiders, que celebra as inovações financeiras no país, tá bom? Bom, vamos lá. Nossa missão é simples, pessoal, é simplificar essa construção de experiências financeiras, abstraindo aí complexidade de uma infraestrutura legada que a gente tem no país, tá? A gente é um player que provê essa interoperabilidade bancária de uma forma independente, permitindo que o ecossistema realmente seja muito mais eficiente, muito mais competitivo, indo em linha aí com a agenda do próprio Banco Central de aumentar a competitividade no mercado nacional. Nossa solução se divide em 2, tá? Então, na parte de dados, muitos de vocês conhecem muito bem, somos a solução preferida aí de centenas de empresas que utilizam os dados do Open Finance para prover soluções mais eficientes, melhor gestão financeira, onboarding facilitado, melhor análise de crédito, enfim, são dezenas de casos de uso distintos que confiam aí na Plug para buscar os dados do Open Finance de forma muito mais simples, de forma muito mais inteligente. Em pagamentos aqui, como uma instituição de pagamento, nós viabilizamos que esses sejam mais inteligentes e mais programáticos, tudo isso na velocidade do Pix, tá? E a solução de Pix automático é somente uma das soluções e novidades que o Banco Central vem trazendo nos últimos anos, tá? Hoje os clientes da Plug já fazem iniciação de pagamento simples, pagamento de Pix agendado, também tem as transferências inteligentes, que não é nada mais do que com uma pré-autorização, permite que o dinheiro se mova entre contas da mesma titularidade, tá? Falando aí diretamente do tema, o que é, afinal, o Pix automático, pessoal? Então, de forma simples, o Pix automático permite que os pagamentos recorrentes sejam feitos de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, muito mais barato e fácil do que os métodos tradicionais que hoje tem no mercado. Então, através de uma só autorização do usuário pagador, qualquer empresa, qualquer uma, tá? Qualquer CNPJ pode receber Pix de valor variável e recorrente nas suas contas. Tá? Isso permite que as cobranças sejam feitas de forma automática, sem precisar de nenhuma outra interação com o cliente. Tá? Então, basta uma primeira pré-autorização. Tudo isso, obviamente, com bastante segurança, total controle, é um método 100% certificado e puxado pelo próprio Banco Central do país. Tá? É um momento histórico aqui no sistema financeiro, porque a gente está juntando o Open Finance ao Pix. Né? Então, Roberto Campos Neto, o antigo presidente do Banco Central do Brasil, sempre falou que existem algumas veias entrando, algumas inovações vindo no Banco Central e permitindo no sistema financeiro, e, finalmente, a junção do Open Finance com o Pix vai dar superpoderes ao Pix, vai dar superpoderes ao Open Finance, permitindo que a gente, essa interoperabilidade bancária, funcione de uma forma muito mais simples, muito mais rápida e aumentando, afinal, a competitividade no mercado. Tá? Mas eu queria aqui, pensando no problema real que a gente está resolvendo aqui, tá? Então, eu queria que vocês pensassem aí na receita recorrente de vocês,
como empresa ou como pagador. Tá? Então, a maioria dos métodos de pagamento recorrente disponíveis hoje envolvem altos custos operacionais, uma fricção muito grande para o usuário, uma baixa flexibilidade, aí, tanto de integrações como de automações. Tá? Hoje, a forma como funciona hoje depende fundamentalmente de dois trilhos: o boleto e o cartão de crédito. A gente está falando de pagamentos recorrentes, tá bom? Então, a gente, como brasileiros, a gente simplesmente se acostumou com essas duas formas de fazer pagamento recorrente. O cartão, obviamente, trouxe uma automação, mas qual que é o custo disso? Né? A gente paga um imposto privado na forma de taxas, que é o tal do MDR, e convive com uma fragilidade constante, né? Então o cartão pode expirar, o limite estoura, fraudes acontecem a todo momento, e sem falar do custo alto que existe, porque tem vários intermediários nessa cadeia do cartão, né? O cartão não é nada mais do que simplesmente do que um proxy de pagamentos, não é um link direto com o valor que a gente permite transferir, né? Por outro lado, o boleto, quem me conhece sabe da minha missão de eliminar o boleto de alguma forma no futuro. É um exercício, a gente brinca aqui que o boleto é um exercício de fé. Tá? Então, ele transfere 100% da responsabilidade de ação para o cliente. Todo santo mês você vai recebendo seus boletos. E se a gente estivesse num palco aqui, eu ia perguntar quantos já atrasaram algum boleto na vida. Eu imagino que 100% de vocês já de alguma forma atrasou algum boleto, não por falta de vontade de pagar, mas por esquecimento, ele entrou no DDA, não entrou no banco naquele dia e foi sujeito a pagar multas e juros. É um modelo que hoje gera um atrito desnecessário e abre uma porta enorme para o churn involuntário, né? Aquele cliente que queria pagar, mas de repente ele simplesmente se esqueceu. Né? Então, o ponto central é esse: são dois modelos que hoje são praticamente um remendo. Eles foram criados há muito tempo atrás, numa era pré-Pix, pré-Open Finance. Ou seja, eles não resolvem a questão fundamental, que é a gestão da obrigação recorrente de forma inteligente e eficiente. Né? O Pix, como uma terceira alternativa, resolveu a parte da transferência, criou o trilho instantâneo, um trilho barato e eficiente, porém, agora com o ITP e o Pix automático, a gente está vivendo a segunda onda, que é a automação do consentimento. Tá? Então a gente preparou aqui, gente, pessoal, um comparador desses problemas, desses três tipos de métodos de pagamento recorrente que a gente tem. Tanto o Pix automático, tanto o cartão de crédito, o boleto e o Pix normal, né? Então, se a gente pensar pensando em 6 ângulos diferentes aqui, o primeiro é de custo por transação. Cartão de crédito, já comentei, é muito alto o custo de cartão de crédito, né? Tem cliente que paga 20% para antecipar transações, vira um verdadeiro sócio. O valor do MDR, da taxa de transação, de intercâmbio, é muito cara, justamente porque tem muitos players ali no meio, né? O Pix normal, o valor é baixo, quase nulo, então é ok. E o boleto bancário, o custo também não é barato, tá? Então a gente paga, os bancos provêm soluções aí de emissão de boleto que não são baratos, mas comparado, dependendo do seu ticket médio, pode ser um custo bem, bem pequeno, mas ainda assim tem o seu custo, tá bom? Se a gente pensar no ângulo aqui de risco de inadimplência, o cartão de crédito tem um risco médio, né? Então é sujeito a falhas, o cartão expira, o cartão falha, o cartão tem limites, enfim, tem semana passada eu estava conversando com cliente que muitos clientes usavam cartão virtual, que era de uma vez só e tentava fazer pagamentos recorrentes, enfim, tem uma série de probleminhas operacionais do cartão de crédito que a gente está resolvendo. O Pix normal, por exemplo, também tem um alto risco de inadimplência, porque simplesmente a pessoa esquece de pagar, enviou um QR Code que não consegue pagar, tocou o telefone no momento que ele estava fazendo o pagamento, enfim, o Pix e o boleto, ele tem uma taxa no qual o cliente tem que fazer uma ação para ser pago, então a inadimplência pode acontecer. A experiência do cliente também, aqui, se a gente pensar na experiência de pagamento com cartão de crédito, apesar da gente estar acostumado, ainda assim é uma experiência que a gente classifica como média, simplesmente porque você tem que imputar o número do seu cartão, código de verificação, enfim, tem que colocar, de alguma forma, imputar esses dados valiosos em uma plataforma para você conseguir fazer essa cobrança. Enquanto o Pix normal e o boleto bancário também, a experiência de você fazer com que o seu usuário tenha que passar por alguns cliques, algumas fricções, também
é um caso que fica ruim a experiência do cliente como um todo, tá? Do ponto de vista de fraude, aqui no cartão de crédito é um problema, a gente tem um alto risco de chargeback. O cliente pode contestar as compras dele no momento que ele quiser, e aí você fica com o dever de comprovar você como lojista, como provedor de solução e cobrança, fica também a critério de provar que aquele pagamento é válido ou não é válido. Enquanto a fraude no Pix ela é bem baixa, então é um ponto positivo, e do boleto bancário a fraude também é baixa, apesar de que ainda vamos ter um problema. Eu conversei justamente com um sistema de escolas, um sistema de um RP de escolas, na semana passada, um cliente nosso, eles comentaram que muitos clientes que tinham um malware, spyware, desculpa, eu não sei as denominações, modificava o boleto e enviava para uma conta equivocada, no qual a escola teve que pagar essas fraudes, tá? Então, tão sujeita também à fraude, apesar de ser mais baixo, tá? E logo a velocidade de liquidação, cartão normalmente D+30, é muito lento. O Pix é instantâneo, a velocidade do Pix é D+0, e do boleto bancário ainda assim é lenta, principalmente não só a compensação e a liquidação, mas o comprovante daquele pagamento, né? Então, às vezes você emite um boleto para alguém, ele faz o pagamento naquele dia, mas só no próximo dia que você consegue verificar, no qual deixa as operações menos eficientes, tá? E por último, e não menos importante, é a parte de integração e automação. Então, hoje, os cartões de crédito precisam normalmente dos gateways para aceitar pagamento, para conseguir fazer os pagamentos, e tem uma integração e automação relativamente boa, porque esses gateways provêm APIs para acontecer isso. O Pix normal hoje, para você aceitar, você tem que fazer um acordo com o banco, integração com o Bank as a Service ou com empresas como a Plug que tem um base, ou seja, precisa ainda de uma certa integração. E, finalmente, o boleto bancário é onde perde muita coisa, porque a integração é baixa. A gente está falando de muitos sistemas hoje utilizam arquivos KNAB, que é da década de 80, 90, sei lá, mas a gente está falando mais de 30 anos, troca de arquivos entre sistemas que não faz sentido nenhum no momento que a gente vive. Então, a capacidade de integração e automação dos boletos bancários é muito baixa. E, finalmente, o Pix automático vai resolver todas essas dores, tá? Então, a gente está falando de mudar esse paradigma dessas formas de cobrança. A única solução que realmente oferece baixo valor, o custo, na verdade, muito baixo, melhor experiência, risco de fraude muito baixo, liquidação instantânea na velocidade do Pix e uma integração e capacidade de automação enorme, tá bom? Eu vou passar um exemplo na prática aqui para vocês, para verem como funciona em primeira mão, tá bom? Aqui é um exemplo da própria Plug, tá? E depois eu vou passar um link para vocês que vocês podem testar e verificarem como funciona essa experiência. Mas basicamente aqui o que a gente precisa fazer é enviar um link de pagamento para o cliente, no qual ele entra como se fosse um checkout aqui, onde tem muito claro para ele quem que é a empresa recebedora, né, que emitiu aquela cobrança. Nesse caso aqui, como estava fazendo parte do piloto do Pix automático, essa ONG chama Always Instituto, cujo CNPJ o cliente é obrigado, aí na guia de experiência do usuário, ele é obrigado a verificar. Você tem o detalhe do pagamento, ou seja, qual que é o valor, a frequência, que pode ser semanal, mensal, semestral ou anual, a data de início dessa cobrança e a data de fim dessa cobrança, mas também é opcional. Você pode deixar ad eterno aquele consentimento válido para o cliente fazer o pagamento. E, finalmente, também, você pode fazer um primeiro pagamento imediato, tá? Que não necessariamente é o do mesmo valor da sua recorrência. Tá? Então, você pode, por exemplo, aqui no caso, um outro cliente nosso, que é de academias, eles falaram, olha, é muito importante que o cliente, quando entre na academia, ele faça uma matrícula e depois paguem já as mensalidades. Então, o Pix automático resolve esse problema, que ele faz um pagamento imediato, Pix imediato, liberou a catraca ali na academia e os outros pagamentos já estão agendados, tá? Finalmente, depois de ele verificar todas essas informações, ele consegue selecionar o banco que ele tem relacionamento. Nesse caso, nesse exemplo que a gente colocou aqui, é do próprio Nubank, tá? Coloca o nome e CPF, enfim, às vezes você, na sua plataforma, provavelmente você já tem esses argumentos, esses parâmetros que você pode passar diretamente na API, e no momento que ele autoriza, ele é direcionado para o aplicativo da instituição que ele escolheu. Nesse caso, no Nubank, você autentica da forma aí, nesse caso foi com a digital,
e você consegue ver a primeira tela que aparece no Nubank lá, é justamente essas informações que a gente mostrou, qual que é a recorrência, qual que é a frequência, qual que é o valor, que você tem um Pix imediato ou não. Apertou OK, já era. Então, o que a gente fez agora foi um pagamento de R$ 2 imediatamente e um agendamento de R$ 2 semanalmente para o futuro, tá bom? Experiência fácil, simples, também com uma interface simples que o usuário já está acostumado com relação ao Pix, tá bom? Peraí, deixa eu mudar o slide aqui. Vamos lá. Então, pessoal, pensando nessa forma de cobrança, qual que é a nova norma, né? Qual que é o estado da arte aqui, né? O que a gente pode esperar dessa funcionalidade, tá? Então, primeiro, pelo menos 30% de redução de inadimplência, tá? Então, pelo que a gente viu, as pesquisas aqui, 22% dos boletos são esquecidos de alguma forma, não por não por má fé do pagador, mas sim por atraso de esquecimento, principalmente. Então, a gente está vendo o Pix automático permite que até tenha 30% de redução de inadimplência. O custo, até 90% de redução de custos, tá? Principalmente porque não tem intermediário, tá? Então, não tem adquirente, bandeira, não tem banco. Então, a gente está falando de conta a conta, sem intermediários, uma forma de iniciação de pagamento, no qual reduz em 90% os custos de cobrança. Também a gente está falando de uma experiência muito mais fluida, ou seja, a experiência, se a gente comparar com os métodos de cartão ou boleto, a gente está falando de pagamento de Pix, como vocês viram no vídeo, é um link, ele já direciona ao banco e lá ele faz a autorização, é muito mais fluido e muito mais simples. 2, a gente está falando que a gente tem uma capacidade de ter até 73 vezes menos fraude, por exemplo, do que o cartão. Tá? Então, se a gente pegar as estatísticas de fraude de cartão, comparado às estatísticas de fraude de Pix, a gente tem 73 vezes menos fraudes do que existe no cartão hoje em dia, por exemplo. Tá? Velocidade do Pix, então é instantâneo, é rápido, e, finalmente, a gente permite que destrave vários casos de uso no mercado. Tá, então a gente começou a ver, é extremamente bacana e legal conversar com os clientes novos que vêm com uma solução nova, falar, putz, olha, o Pix automático poderia resolver isso, isso e aquilo. Enfim, é muito bacana ver que a gente está conseguindo destravar através desses pagamentos novos casos de uso que eu até vou compartilhar um pouquinho com vocês da visão da Plug, tá? Mas é super, super interessante entender que a gente tem um novo paradigma, uma nova forma de cobrança recorrente no mercado. Tá. Aqui, características funcionais, aí talvez responda algumas perguntas que vocês já tenham, tá? Então, características funcionais do sistema como um todo, não é exclusivo da Plug, e sim do sistema de Pix automático, tá? Então, característica principal aqui os valores podem ser fixos ou variáveis, tá? Então, você determina, o cliente, você determina o valor mínimo, e o cliente pode determinar um valor máximo ali que ele pode transacionar. Tá? Então, dentro desse intervalo, você pode fazer a cobrança de qualquer valor na frequência que você determinou, que o cliente aceitou. Tá? A operação de cobrança é imediata, através do Pix. Tá? Então, podem ter múltiplas cobranças com recorrência semanal, mensal, semestral, anual. Tá? A conciliação de ponta a ponta via webhook, então você vai saber se o cliente pagou imediatamente, já vai receber um webhook, se ele cancelou aquela transação, se ele cancelou a recorrência, se teve algum erro do sistema, você vai receber essas informações sempre via webhook. A execução desse pagamento, a gente, através da Plug, você precisa mandar essa ordem de pagamento para o banco entre 2 e 10 dias antes do pagamento. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma recorrência aí agendada para o dia 26, hoje, dia 16, eu posso já enviar essa ordem de pagamento para o banco até o dia 24, até 2 dias antes. Tá? Então, entre 2 e 10 dias antes, você envia essa ordem de pagamento, o cliente, normalmente, ele vai receber uma notificação, para assim, olha, tem agendamento do dia 26 para a empresa XYZ. Ele, obviamente, pode controlar, ele pode cancelar, é feito justamente pensando no consumidor para ele ter uma melhor experiência, tá bom? Esse cancelamento do agendamento, da atualização, que o cliente pode fazer através da iniciadora, através do banco dele, ou através de vocês, clientes, intermediários ali, ele pode fazer de uma forma muito simples, através de APIs, ou
diretamente no banco dele, onde ele vai ter o menu de Open Finance, provavelmente Pix agendado, alguma coisa assim, tá bom? Esses cancelamentos, sempre que ocorrerem, também vão receber uma notificação, um webhook informando sobre esse cancelamento, no qual fala, putz, beleza, então o cliente cancelou, eu tenho que procurar formas alternativas de fazer a cobrança dele, porque ele cancelou, tá bom? A ideia do Banco Central aqui é sempre colocar o cliente como total controle, né? Então ele vai lá, ele vai receber, e a ideia é que seja muito transparente com o cliente quanto que vai ser cobrado, sempre de 2 a 10 dias antes, tá? Muito bem. Um pouquinho da solução da Plug, um pouco do diferencial que a Plug tem, e a gente está conversas intensas com os clientes que estão em piloto da Plug hoje em dia, para ver o que a gente pode construir em cima desse sistema. Como que a gente consegue unir a Open Finance a esse Pix automático para ter melhor conversão, enfim, tem muita conversa boa, e eu convido vocês também para a gente bater um papo a respeito, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, tá bom? O que a Plug tem de diferente, então? Independência de banco. Isso é muito importante. Provavelmente os bancões vão oferecer para vocês essa solução, mas obviamente eles não vão ser agnósticos com relação ao banco que vai estar recebendo. Com a Plug, como ITP puro e independente, você pode selecionar qual banco que vai receber esse valor. Tá? Isso é importante porque alguns clientes nossos falaram, por exemplo, que isso é importante porque eles têm diferentes tipos de cliente, diferentes tipos de cobrança que vão para bancos diferentes. Então você pode fazer esse controle também para qual banco precisa receber esses valores. Tá? Um checkout pronto para conversão, isso significa que a gente tem também uma integração simples, assim como vocês estão acostumados com a parte de dados, por exemplo, com certeza vocês também vão se familiarizar e ver quão simples é para a gente colocar um checkout pronto para conversão. A gente pegou benchmarks do mercado nacional e internacional para criar um checkout simples, que informe muito rápido e fácil para o cliente e que a integração seja muito fácil para vocês, assim como o nosso produto de dados, tá bom? Um agendador de scheduler, que é algo também requisitado, que eu acho interessante, que a gente constrói em cima do ciclo de cobrança, no qual a gente pode automatizar esse ciclo de cobrança, enviar as ordens de pagamento no momento certo, fazer o monitoramento em tempo real também, assim como os dados webhook para tudo, então vocês vão ficar muito claro e muito simples de saber o que está acontecendo com cada cobrança. Tá? Do schedule ali é importante mencionar também das retentativas, né? Então, vamos lá, vamos supor que meu mesmo exemplo, chegou no dia 26, eu teria uma cobrança de R$ 100 para o cliente, que já estava agendado, o cliente não cancelou, porém ele não tinha saldo, tá? Então, a primeira tentativa é feita entre 6 da manhã e 10 da manhã, ou 9 da manhã, desculpa, eu não me lembro agora exatamente, mas a primeira tentativa no banco é feita no período da manhã. Caso não haja saldo, caso tenha acontecido algum erro, há uma segunda tentativa do próprio banco entre 6 e 10 da noite, e caso persista esse erro, caso ainda não tenha saldo, é permitido fazer mais 3 cobranças nos próximos 7 dias. Tá bom? Então é nisso que a gente está trabalhando também, nessas recobranças, e como funcionaria essas recobranças. Imagina que a gente pode utilizar os dados, se você já tem os dados dos seus clientes, você consegue consultar o saldo dele e fazer uma cobrança quando tiver saldo, por exemplo. Você consegue analisar o histórico de fluxo de caixa desse cliente através do Open Finance para saber o melhor momento também de cobrança, para aumentar a sua chance de realmente ter uma cobrança com sucesso. Então, são algumas funcionalidades que a gente já viu no mercado não, com os nossos próprios clientes que são requisitadas, e a gente está coletando feedbacks, obviamente, para a gente conseguir fazer alguma coisa super grande, tá bom? Agora eu vou passar super rápido aqui, pessoal, mas a gente fez um brainstorm aqui dentro, onde isso pode ser encaixado, né? Que tipo de cobrança realmente vai mudar com o Pix automático, tá? Então a gente está falando aqui, primeiro caso, três casos distintos, tá? Primeiro com recorrência fixa, recorrência variável e o que a gente chama de pay as you go, pague o quanto use, alguma coisa assim, tá? Então, a recorrência física, a gente está falando com casos clássicos aqui de mensalidades, academias, escolas, cursos, planos de assinatura, software as a service, aluguéis, seguros, planos de saúde, aporte de investimento. Tem um cliente já implementando nosso da parte de previdência, aportes de previdência, por exemplo, e doações, no qual também a gente tem 2 clientes que usam plataformas de doações, no qual isso se encaixa muito bem, tá bom? Lembrando que,
Por exemplo, o caso da academia ou outros casos no qual precisa uma matrícula, você pode fazer um pagamento imediato e depois agendar a recorrência, no qual você já libera para os clientes, tá bom? Outro caso, então, o caso de recorrência variável, né? Então, aqui a gente já viu também algumas concessionárias de energia e de telefone anunciando que vão oferecer o Pix automático, que vai ser muito legal, porque já vai estar popularizando esse método, mas faz todo sentido. Eu falo assim, olha, na minha conta de luz aqui, eu quero que debite no máximo R$ 180 por mês. Normalmente um pouquinho, você vê seu histórico um pouco mais do que você gastou, e a concessionária, em vez de te mandar aquela cobrança todo dia esperando que você pague, ou utilizando o débito automático, que não existe mais razão para existir com o Pix automático, eles conseguem substituir de uma forma muito mais simples, tá? Então, condomínios e taxas, por exemplo, que não é um valor fixo, mas um valor que varia ao longo do mês, contabilidade, faturas de pagamento de crédito, por exemplo, conteúdo premium, que é muito interessante, né? Um exemplo que foi dado foi, imagina o streaming, eu tenho um streaming, um plano básico aqui, eu pago R$ 29,90 por mês, mas eu quero alugar um filme específico que custa R$ 5,90. Eu consigo alugar ali na próxima fatura, eu já dei a permissão para ter até R$ 50 por mês, ele já vem na próxima fatura, sem esforço algum do usuário, tá? E o outro caso de uso aqui que eu acho que ainda está começando, mas eu acho que tem tudo para mudar um pouco o paradigma de como vai funcionar. É o fim dessa mensalidade mínima, né? Então, cobre apenas pelo que for consumido. A gente está falando de transporte por aplicativo, né? Imagina hoje, um cartão de crédito, você usa um Uber, se você não tiver o cartão de crédito, não quiser colocar o seu cartão de crédito, você poderia autorizar o Uber, por exemplo, a debitar até R$ 200 da sua conta por mês, no qual ele poderia sempre na via do Pix. Para o Uber é ótimo, que ele vai economizar bastante nessas taxas aí. Dois, para vocês também, que conseguem ter um controle, e um controle financeiro também, de saber o máximo que você pode gastar em certas categorias, né? Micropagamentos, que é algo também que eu gosto muito do tema, estava lendo a respeito, com relação a você fazer micropagamentos para serviços que você consome online, eu acho que vai crescer bastante isso com essa funcionalidade. Consumo de APIs, estacionamentos, recarga de veículos elétricos, enfim, tem uma porção de casos de uso e essa lista só aumenta, gente. Então, todo dia vem alguém falando, putz, mas você já pensou em fazer para anúncios online, porque você paga variável? Tem um monte de coisa aqui que poderia se encaixar nessa modalidade, tá bom? Aqui um guia, como trazer seu cliente para o Pix automático, né? Como fazer com que ele adote, além do mercado que vai, a partir de hoje, solicitar essa autorização, os clientes vão ficar mais acostumados com essa forma, essa modalidade. A gente pegou, baseado em práticas aí de países que tenham soluções de recorrência na Europa, o Direct Debit, o débito automático deles, mas de uma forma muito melhor do que ter um débito automático aqui. E agora o Brasil passou na frente com o Pix automático, e também é uma forma melhor ainda do Direct Debit. Tem melhores práticas para você convencer o seu cliente a migrar para essa solução de Pix automático, né? Para vocês, eu acho que para a empresa que está oferecendo isso aí, os valores estão muito claros, né? Fraude, experiência, custo, tudo é muito claro e muito óbvio. Agora, para o seu cliente, né? Como que você consegue abordar ele e fazer com que ele mude? Abordar no momento certo. Então, provavelmente no sign-up, quando ele faz a assinatura, ou no momento certo que ele está mudando o seu método de pagamento, mostrar, olha, tem uma opção aqui muito melhor que você, cliente, tem controle, que tem a ver com o ponto de baixo, que é a comunicação direta. A comunicação direta e o benefício claro para o cliente, falar, olha, você está sob controle desse pagamento, tá? Você vai agendar. Se você quiser cancelar, se ter cancelamento de contrato, qualquer coisa, o cliente lá no banco dele, de uma forma muito simples, ele vai poder cancelar esse pagamento, tá? E, obviamente, seria interessante também dar algum tipo de incentivo, algum tipo de desconto para ele. Pensando que você vai ter menos inadimplência, esse desconto pode ser aplicado imediatamente para estimular esse cliente a fazer um primeiro pagamento com Pix automático, tá bom? E aqui, pessoal, eu queria viajar um pouquinho com vocês. Aqui na Plug a gente gosta de pensar nos impactos a médio e longo prazo que as novidades, que as inovações, tanto o Open Finance quanto as soluções de Pix vão trazer. Então, o Pix automático traz uma profunda mudança do paradigma no mercado, tá? A gente está vivendo num ponto de inflexão na indústria de serviços financeiros, com todas essas novidades que estão chegando. Ainda assim, estamos aí enraizados em métodos antigos, em métodos antiquados.
o Pix automático é uma poderosa ferramenta aí que já vai mudar como a gente faz as cobranças, né? E quais são esses paradigmas? O que a gente ficou pensando? Como que vai mudar isso aí? Primeiro, o primeiro paradigma a ser quebrado é o adimplente por padrão, tá? Ou seja, a gente inverte a lógica da inadimplência. O usuário, uma vez que ele cadastra e dá sua autorização, ele vira adimplente por padrão. Ou seja, é necessário que ele faça um opt-out para não pagar aquela conta específica. Tá? Diferente dos métodos de boleto, por exemplo, onde você manda o boleto para o cara, ele vai ter que entrar no e-mail dele, ele vai ter que entrar no banco dele, no DDA dele, onde for, e ele pode pagar ou não. Aqui, por padrão, ele é adimplente, tá bom? O outro paradigma que a gente acha que é interessante é da mensalidade. Tá? O Pix automático tem baixa fricção, novos modelos de negócio devem emergir para cobrar por uso. Tá? Então, imagina um portal de conteúdo, por exemplo, tá? Que hoje precisa fazer o pagamento de uma mensalidade para ler 2 ou 3 notícias que te interessam. Hoje, eu assino um desses portais de conteúdo que, no seu momento, no calor da notícia, eu queria ler de qualquer jeito uma notícia, mas eu devo estar uns 2, 3 meses sem ler algum tipo de notícia, mas estou lá pagando e estou sempre pensando em cancelar. Né? Pensa que nesse modelo a gente poderia pagar por uso, né? O fim desse paradigma de ter mensalidade. Eu pagaria R$1, R$2, R$3, até R$5, porque eu estou pagando muito mais caro hoje para ler uma notícia que me interesse, por exemplo, ou assistir um vídeo ou qualquer coisa que me interesse. Então é uma mudança de paradigma muito interessante também, que eu acho que vai acontecer. Os players que mais modernos devem começar a adotar esse tipo de solução. Tá? E finalmente, pessoal, smart contracts. Aqui a gente não está falando de blockchain, de DREX, moedas digitais que vem junto com o conceito de contratos inteligentes, né? Mas essas cobranças inteligentes que dependem do acordo entre duas partes poderia ser muito facilitado. Né? Então, por exemplo, o pagamento aqui é um pouco pensando lá na frente, mas é super interessante que muda esse paradigma. Um pagamento de um transportador é disparado automaticamente quando o GPS confirma a entrega, por exemplo. Então, são funcionalidades que esse Pix automático vai trazer, essa quebra de paradigmas que a gente está vivenciando hoje no mercado, tá bom? Pessoal, não sabia que ia acontecer. Eu prometi em 35 minutos, tem 34 de conversa aqui, então deu certinho o tempo. Deixo aqui 3 links para vocês. Da esquerda, a nossa documentação do Pix automático, que está 100% funcionando já, 100% ok, já tivemos bons feedbacks a respeito. Do meio, acesso à nossa demo, aquela que eu fiz, você pode entrar, usar o seu banco. Lembrando que hoje é o primeiro dia do lançamento do Pix automático, a gente está recomendando para os nossos clientes. Tinha vários clientes já querendo colocar em produção hoje, tem um que colocou, mas a gente está monitorando de perto, porque, enfim, não depende só da nossa infraestrutura, senão a dos bancos, apesar de todos os testes já terem sido feitos, e a gente acredita que vai estar redondo, tá? Mas ainda é um produto extremamente novo. Se vocês quiserem fazer seu primeiro Pix automático da vida, podem fazer diretamente nesse QR Code do meio, doando, obviamente, para essa instituição, além de testando, você também vai estar fazendo uma boa ação. E, finalmente, no terceiro QR Code aqui, se vocês têm um formulário simples, vocês podem conversar com o nosso especialista, só preencher, o nosso time vai entrar em contato com vocês, para tirar dúvidas, para conversar. Quem se inscrever também nesse formulário, igual eu comentei, tem uma oferta especial de lançamento do Pix automático. Para quem é cliente plug, já tem uma condição especial. Para externos aí, também tem uma condição especial, sem fim mínimo, por tempo limitado, tá? Então, vale a pena, se vocês têm interesse no seu negócio, cabe o Pix automático, preencha o formulário aí no terceiro QR Code, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Vamos para a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Eu vi que tem bastante perguntas aqui, eu fiquei conversando bastante, então não consegui ler todas, na verdade não consegui ler quase nada, mas eu vou tentar pegar algumas perguntas e respostas aqui. Espero que eu consiga responder. Se não der tempo, pessoal, respeitando de novo o tempo de vocês aí, às 14h45 a gente faz um hard stop aqui, mas a gente vai responder todas, pode mandar por e-mail, enfim, a gente vai responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Eu vou já compilar, nosso time de marketing, obrigado, Camila, já compilou alguma das perguntas, eu vou lendo aqui rápido,
tentando responder rápido para ver. Primeiro do Otávio Fontinelli, o Pix automático irá aposentar o débito automático? Sem dúvida, Otávio, o débito automático hoje é um processo que está limitado a grandes empresas, porque você tem que fazer com convênio com cada banco para habilitá-lo. Esse convênio é caro para as empresas, habilitar esses pagamentos é caro. Para o usuário é muito ruim, eu não sei se você teve a oportunidade já de colocar uma conta em débito automático, você tem que entrar lá, pegar um código na sua conta e copiar lá, e depois ele é aprovado, enfim. É caro, é ruim, leva tempo, então não tem porquê o débito automático não ser extinto depois do Pix automático, tá bom? Inclusive os grandes fornecedores de utilities já estão se mexendo também para fazer essa mudança. Falou mais uma, Marcelo Feltrin também falou do débito automático, acho que eu respondi agora. Boleto, cartão de crédito, débito automático é a quarta via, a gente não colocou ali simplesmente porque enfim, porque ele vai morrer, tá bom? Enquanto isso, eu vou deixar, pessoal, os QR Codes na tela aqui, que fica mais fácil para mostrar para vocês. Quais taxas serão cobradas para gerar um Pix automático? Pergunta o Rafael Lobo. Serão fixa ou porcentagem de transação? Serão por recorrência variável por transação? Que bancos conectores serão disponíveis na plug para gerar consentimento? Ótima pergunta, Rafael. O custo vai ser fixo por transação, tá bom? A gente tem uma escala, o valor unitário diminui conforme aumenta o volume de Pix, mas vai ser um valor fixo por transação, muito mais barato hoje do que no boleto e extremamente mais barato do que tem hoje no cartão. Não vai ser porcentagem de transação, vai ser por pagamento efetuado com sucesso, tá bom? Então difere um pouco também dos outros métodos, a gente só vai cobrar por Pix feito com sucesso, tá? Se der erro, se não tiver saldo, não será cobrado, tá? Será possível a cobrança do Pix igual como é feito em SaaS, com cartão de crédito, estilo WS, Luciano Bilota? Luciano, sim, o usuário ele vai ter que informar no momento da autorização o valor máximo que ele pode cobrar, tá bom? Então você que determina esse valor máximo e o usuário, obviamente, ele tem que concordar, tá? Você pode determinar o valor mínimo também de cobrança. O Juliano Graff, grande amigo Juliano Graff, Pix para o governo federal e estadual, como vai ficar? Tudo que é Pix, isso está no arranjo Pix, qualquer tipo de Pix vai ser permitido fazer via o Pix automático, tá? Thaís Fernanda, o Pix também vai automático, também vai funcionar para o B2B? Sim, 100%. B2B ou B2C, é importante mencionar, Thaís, que o recebedor sempre é uma empresa, é uma conta PJ, tá bom? A gente não pode fazer um Pix automático para uma conta PF, tá? Mas o pagador pode ser PF ou PJ. César Galvão, excelente ponto. Hoje, quando ocorre uma inadimplente, o boleto permite o envio direto para negativação em cartório. Se adotar a substituição do Pix, como ficará essa questão? É um ótimo ponto. A gente tem alguns projetos no Banco Central de duplicata escritural, tem um monte de ponto para fazer a parte de negativação. Tá? O Pix automático hoje, como instrumento, ele não é um instrumento para negativar. O instrumento é a nota fiscal. Tá? Então, você pode usar a nota fiscal para negativar, e a gente também está falando com alguns players, no qual a gente poderia automatizar o processo de negativação em caso de inadimplência, mas aí precisa de outras integrações, outros acessos, tá? Ainda estamos estudando, tá? André Esteves, o usuário consegue cancelar a recorrência no app da instituição financeira? Sim, ele consegue. Esses 2 a 10 dias de antecedência, ele vai receber provavelmente uma notificação, e ele também tem um menu. Acho que hoje vocês já conseguem entrar nos seus aplicativos bancários, eles deveriam ter um menu ali, provavelmente dentro do menu de Open Finance, onde está informando quais são as cobranças futuras agendadas para o cliente. E ele pode cancelar tanto aquela cobrança específica quanto a recorrência, tá bom? De todas as formas, a ideia é que o usuário tenha muito controle sobre seus pagamentos, então por isso que existe essa jornada padronizada no Banco Central, mas vocês podem cancelar, o usuário pode cancelar isso a qualquer momento, e vocês imediatamente, se o usuário cancelou tanto o pagamento quanto a recorrência, imediatamente vocês recebem um webhook informando que esse usuário não vai ter essa cobrança, para vocês adotarem outro método de cobrança e, enfim, vai cobrar de outra forma, da mesma forma que é feito hoje, tá? Bancos digitais, Inter, Nubank, BMP também serão completadas? César Galvão. César, sim,
toda e qualquer instituição de pagamento no Brasil tem que estar dentro desse arranjo. Então, todos estão, não existe exceção. Tá? Conseguimos configurar pixel do Facebook para essa página de checkout? Ô, Matheus, excelente pergunta. Não sei, mas eu acho que sim, tá? Eu vou anotar aqui e depois eu vou responder você, mas é um ótimo ponto. Existe uma forma de migração de consentimento entre iniciadores? Fez a iniciação em outra instituição e gostaria de continuar a cobrança através da plug ou vice-versa. É possível, Leandro Abit. Leandro, é uma boa pergunta. Eu acredito que não, tá? Então, uma vez que ele iniciou, o cliente autorizou através do iniciador, que é transparente para o cliente, aquela cobrança, você não pode mudar o iniciador que está fazendo o pagamento, se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Somente outra autorização. Tá, mas eu vou confirmar também essa informação, tá, Leandro? O foco de autorização e consentimento ficou mais focado no mobile ou por desktop terá uma ajudada que a autorização passa pelo celular também? Luciano, ótima pergunta de novo. Hoje, tanto jornada mobile quanto jornada desktop, você consegue fazer isso. O que a gente está fazendo também, uma das solicitações que fizeram para plug o cara está no desktop, a gente colocar um QR Code no qual ele vai levado para o mobile. Tá? Então, algumas instituições financeiras, Nubank, por exemplo, principalmente os bancos digitais, quando você inicia uma jornada, tanto de compartilhamento de dados do Open Finance, quanto de iniciação de pagamento, eles já mostram QR Code. Mas se você for para os bancos tradicionais, os bancos S1, por exemplo, ele ainda fica naquela jornada do desktop. Como a preferência é pelo mobile, o que a gente quer fazer também é dar a opção do cliente. Ele pode continuar pelo desktop, mas ele poderia continuar pelo mobile. Não é uma funcionalidade que tem nesse momento, mas é uma melhoria que a gente pode fazer dentro da plug sim, tá bom? Pessoal, eu terminei, eu atrasei um minuto aqui da nossa apresentação, tá bom? Tem mais perguntas aí, eu vi, a gente vai compilar e vai mandar individualmente essas respostas para vocês, tá? A apresentação vai ficar disponível também, depois a gente informa para vocês onde que vai estar disponível no YouTube. Estamos super à disposição aqui para trabalhar com vocês, é tudo muito novo, como eu falei, isso aqui vai permitir que novos casos de uso sejam criados e a gente quer ouvir de vocês que estão de frente, na linha de frente do cliente, como que dentro da plug a gente vai conseguir oferecer uma melhor jornada para vocês. Ou seja, nosso objetivo é realmente fazer com que o Open Finance, com o Pix, essa juntão do Open Finance com o Pix, seja para escalar os seus negócios. Tá? Então, essa aqui é uma mudança de paradigma. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai mandar, Thiago, a apresentação. O resto das perguntas que eu não consegui responder, só respeitando o horário de vocês, a gente vai também mandar uma resposta. Fiquem à vontade de conversar com o time da Plug. Muitos de vocês já têm os contatos aí. Tem alguns pilotos, tem alguns clientes que já estão em piloto, que já estão testando, e um já colocou em produção, outros devem colocar muito em breve, se não nessa semana, na próxima. Você também pode ser o próximo. Converse com o nosso time, estamos super à disposição, inclusive para feedbacks também e para melhorar essa jornada, tá bom? Agradeço o tempo de todos, é um prazer falar com vocês, e a ideia é que a gente faça outros episódios com esse, com outras novidades que o Banco Central vem, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço.